Fala, meus lindos do Liceu Catarinense, professor Douglas com mais uma aula de Sociologia para vocês. Dando uma continuidade no nosso tema dos clássicos da Sociologia, hoje iremos falar de um camaradinha chamado Auguste Comte. Professor, é assim mesmo que fala? Ele é francês, nasceu em Montpellier. Tá? Ó o biquinho, gente. Francês, Montpellier, Auguste Comte. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? E é dele que a gente vai falar, que é considerado um dos pais da sociologia. Ele vem com a sociologia conhecida como positivista. Uma sociologia muito próxima à ciência. Uma sociologia voltada mesmo. É ali que ele reconhece a sociologia, ele que lança pela primeira vez esse termo sociologia e ele que faz essa junção da sociologia com ciência. Então agora a sociologia é uma ciência e isso nós já falamos. Ela se enquadra dentro das ciências humanas. Separei alguns tópicos para vocês aqui, meus lindos. Tá? E a gente vai discutir cada um deles e vou trabalhar também com um textinho. Não vou ler o texto inteiro, mas algumas partes do texto ali eu acho bem interessante da gente abordar sobre esse camarada aqui. Ele estudou em Montpellier, que era a cidade onde ele nasceu, e quando chegou na fase ali da juventude, ele acabou mudando para Paris, né? E aí acabou estudando em Paris, porque a escola onde ele estudava acabou que meio que fechou e ele foi forçado a estudar em Paris. Já falei que ele foi considerado um dos pais da sociologia, ele que atribui o primeiro termo sociologia, ele que atribui essa disciplina com esse termo, mas antes de falar sociologia, ele tinha atribuído o termo física social. Então, de física social a sociologia. Então, o primeiro nome da sociologia foi física social. Ele achava que ia pegar esse nome, até porque a sociologia positivista de Auguste Comte tem muito a ver com física, tem muito a ver com a biologia, e isso a gente vai ver um pouquinho para frente aí. Então, o primeiro termo foi física social, que depois passa a ser sociologia. O professor, ele veio antes de Karl Marx, que também é considerado um dos pais da sociologia e que será o nosso próximo tema da nossa aula. Sim, ele foi o primeiro a atribuir, ele foi o primeiro, por isso que ele é o pai da sociologia. Depois vem Karl Marx, depois Weber, enfim, Engels e vem uma série aí de sociólogos. Para entender melhor, gente, ele achava, ele vem de uma família monarquista e ele apostava no acerto ali da Revolução Francesa. Ele vem logo depois dessa época da Revolução Francesa. Então ele achava que a Revolução Francesa seria um progresso para a humanidade. Depois vem a Revolução Industrial, muda toda a dinâmica social e isso colabora para que Auguste Comte também desenvolva as suas teorias, os seus estudos em relação agora a essa dinâmica social. Tá? E agora sim eu queria entrar no positivismo, tá? Que é a lei dos três estados. Para explicar o positivismo, ele vem com a lei dos três estados, para a gente entender melhor um pouquinho essa teoria positivista, que não é fácil de compreender, tá, gente? Não é uma coisa simples de compreender, mas ele divide com a lei dos três estados e fica mais ou menos assim, o estado teológico, que é esse aqui, o ser humano em seus primórdios, lá no início, necessitavam encontrar explicações para os fenômenos naturais. Essas explicações eram fornecidas por narrativas mitológicas e religiosas, Bíblia ou algumas mitologias, para vocês entenderem melhor. Pois, ao não conseguirem explicar a natureza, os homens criaram seres sobrenaturais para fundamentarem as suas explicações. Ou seja, para Auguste Comte, quem criou os seres sobrenaturais foram os homens, e não os homens que criaram, os seres naturais que criaram os homens. Ele achava que os homens tinham criado isso para tentar explicar a origem das coisas, para tentar explicar os fenômenos naturais que muitas das vezes a ciência não conseguia explicar. Aí vem o outro estado, que é o estado metafísico. Esse segundo ponto de desenvolvimento consiste no início da filosofia,
O ser humano já não se contentava mais com as explicações religiosas e passou a formular teorias racionais. Tudo aquilo que era religioso já não servia mais. Eles tentavam buscar explicações mais concretas, mais científicas para a origem das coisas. Vou dar alguns exemplos, como por exemplo a origem do universo, que veio com a explosão do Big Bang, que aí vem essa teoria, ou a origem do ser humano, que vem através da evolução. Então, esse segundo estado metafísico é isso, tá? Ele parte desse ponto, que agora eles tentam buscar essas explicações mais racionais, utilizar mais a razão. Não chove porque seres sobrenaturais querem que chova, chove porque, enfim, a água evapora, condensa, depois... Então eles começam a buscar explicações mais racionais. Esse é o segundo estado para Auguste Comte, que é o estado metafísico. O primeiro teológico, o segundo metafísico, para conjecturar, só para finalizar aqui, as possíveis causas dos efeitos observados na natureza. Nesse estágio, ainda há a prevalência do raciocínio sem a observação da própria natureza. E o último, que é o estado positivo, que é o mais importante dentro do positivismo, dentro dos três estágios. Esse estágio será o mais desenvolvido da humanidade. O ser humano entendeu que para encontrar respostas sobre a natureza, ele deveria procurar explicações na própria natureza. Nesse ponto, haveria o desenvolvimento das ciências e de um modo de pensar o mundo por meio de entendimento desse como algo que está dado fisicamente. O estado positivo será marcado pela física, pela biologia, ciência que junto com a sociologia seria mais desenvolvida para Comte, e pela busca incessante do progresso. Professor, ele foi influenciado por quem? Esses pensamentos, esse pensamento positivista, agora juntando sociologia com a ciência sendo um fator primordial para a sociologia, essa influência vem de quem? Em quem, que é o nosso último tópico, em quem que Auguste Comte se espelhou ou se inspirou? No próprio Charles Darwin, com a teoria da evolução, tá? Newton, Galileu Galilei, e teve um camarada que foi muito importante para ele também, que eu não citei, que ele fala lá em cima, que é Saint Simon, tá? Que depois que vocês pesquisarem, vocês vão ver que era um estudioso muito famoso na época, e ele se baseia muito em Saint Simon. Na verdade, ele foi um aluno de Saint Simon, e depois, como ele tinha ideias diferentes da de Saint Simon, ele acaba tomando o seu caminho, seu rumo próprio, porque as ideias dele eram diferentes, tá? Gente, agora vai uma tarefinha para os meus lindos. Prestem atenção na tarefa. Vocês vão conseguir, vocês vão explicar para mim, tá? O positivismo através da lei dos três estados. Se quiserem usar o vídeo que eu falei, vocês podem usar o vídeo. Se quiserem pesquisar na internet, pode pesquisar. Então a tarefa é o seguinte: pesquise sobre explique o positivismo através da lei dos três estados. Explique o positivismo através da lei dos três estados. Certo, pessoal? A nossa aula de hoje é isso. O que eu tinha para falar de Auguste Comte é isso. Ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula. Beijo e fui!